Mãe, pai, o seu anjo me procurou esta noite. A voz dele carregava uma tristeza que me cortou profundamente. Ele falou sobre você, sobre suas lágrimas, sobre aquele silêncio que você faz para que ninguém perceba o desespero que escorre por dentro. Eu sou o arcanjo Uriel, e hoje eu fui enviado para entregar a mensagem que você precisa ouvir. Não por acaso, não por sorte, mas por misericórdia. O céu inteiro sabe do que você está passando, e o seu anjo, que nunca te abandonou, me contou tudo. Essa mensagem é para você que passa as madrugadas acordado, se perguntando onde seu filho está. É para você que fecha os olhos e ouve o barulho da porta, torcendo para que seja ele voltando. Mas muitas vezes não é. E o que mais machuca nem é a ausência física, é a ausência dele mesmo. Aquele menino ou menina que você criou com tanto amor não é mais o mesmo. Algo o consumiu, um vazio se instalou. E agora, essa dependência que o controla parece maior que tudo. Eu sei. O seu anjo me contou de todas as vezes que você tentou conversar e não conseguiu. De cada súplica silenciosa, Deus, por favor, salva o meu filho. De cada madrugada em que você olhou para o teto, sentindo o peito esmagado pela impotência. Essa dor é real e ela tem nome, amor esmagado pela esperança que não se cumpre. Mas hoje o céu me mandou dizer, você não está sozinho nessa guerra. Desde a primeira lágrima, anjos se reuniram ao redor da cama do seu filho. Mesmo que ele esteja distante, inconsciente, transtornado, agressivo ou apático, há anjos ali, há luz ali, há guerra espiritual acontecendo em silêncio ali. E você, mesmo ferido, ainda é parte ativa desse milagre. Talvez você não perceba, mas toda vez que você ora, uma centelha de luz se acende naquele quarto. Toda vez que você intercede com fé, mesmo pequena, um anjo se levanta e toca o espírito do seu filho. Mesmo que nada mude hoje, algo invisível já começou a se mover. Você precisa saber disso. Você não pode desistir agora. Eu fui enviado porque o seu anjo sabia que você precisava de reforço. Você está cansado e o céu reconhece isso. Você está esgotado e o céu te abraça agora. Essa mensagem é só para você. Não foi por acaso que ela chegou às suas mãos. Se essas palavras tocaram o seu coração, comente aqui embaixo. Eu recebo a presença dos anjos. Você declarar isso é como abrir a janela da alma para que a luz entre com mais força. E se essa mensagem te alcançou, inscreva-se aqui no canal, porque cada vídeo novo será como um novo recado do seu anjo, e você não pode continuar enfrentando isso sozinho. Há uma rede de fé e apoio aqui, e você precisa fazer parte disso. Voltando ao que o seu anjo me mostrou, ele falou sobre aquela noite específica. Você lembra? Aquela em que seu filho chegou transtornado, mal conseguia andar e você tentou segurá-lo nos braços, mas ele te empurrou com raiva. Foi como levar uma facada. Mas sabe o que aconteceu no espiritual? Um anjo se colocou entre vocês dois, não para te proteger fisicamente, mas para impedir que aquela dor virasse ódio ou amargura. E você conseguiu, você ainda ama esse filho. Mesmo sem gratidão, mesmo sem retorno, mesmo sem melhora, você ainda ama. E isso é mais forte que qualquer vício, mais forte que qualquer droga, mais forte que qualquer escuridão. O amor de um pai ou mãe não tem limite e o céu se move por causa dele. Você pode achar que está perdendo essa guerra, mas o céu vê que você está ganhando a batalha principal. Não endurecer o coração. Isso te mantém humano. Isso te mantém próximo daquilo que Deus mais valoriza, o amor que insiste quando o mundo desiste. Eu sei que o medo é constante. Medo de uma ligação dizendo que algo aconteceu. Medo de encontrá-lo desacordado.
Medo de que ele nunca mais volte a ser o que era. Mas aqui vai a verdade espiritual. O filho que você criou ainda está aí. Ele não desapareceu. Ele está preso, mas não está morto. E os anjos já começaram o processo de resgate da alma. Isso leva tempo, mas o tempo do céu não é o tempo da terra. Cada oração sua se transforma numa corda invisível lançada ao espírito do seu filho. Mesmo que ele não segure agora, essa corda permanece esticada. Você precisa continuar segurando, não solte. E por mais estranho que pareça, se você sentir vontade de falar com seu filho mesmo enquanto ele dorme, fale, sussurre palavras de amor, de fé, de perdão. A alma dele ainda ouve. Há uma noite que me foi mostrada. Você ajoelhou ao lado da cama dele e só conseguiu chorar. Não disse nada, só chorou. Pois saiba, o seu choro foi traduzido no céu. Cada lágrima virou uma palavra, cada soluço virou uma súplica. E o Pai ouviu, e os anjos se moveram. Se você ainda acredita, mesmo que com fé pequenina, escreva nos comentários: eu creio que o céu vai resgatar meu filho. Isso não é mágica, é fé ativada. Você ativa o invisível quando se posiciona no visível. E compartilhe esse vídeo com alguém que também está sofrendo por um filho. Você pode ser o anjo de alguém hoje. Essa mensagem precisa voar até outras camas onde há jovens aprisionados e mães de joelhos. Eu sou o arcanjo Uriel e estou aqui porque o seu anjo me chamou. Ele não desistiu de você. Ele continua ao seu lado todas as noites, mesmo quando você desmorona. E hoje ele pediu que eu dissesse mais uma coisa. Diga à minha mãe ou meu pai que, mesmo sem saber, o amor dela ainda me alcança e que o céu está preparando o dia do meu retorno. Essa guerra ainda não acabou, mas os anjos já estão vencendo onde você não pode ver. E você, pai, mãe, é o elo que sustenta essa ponte. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Isso não é apenas um conteúdo, é um recado espiritual direto do céu para sua alma. Você precisa estar presente nos próximos sinais. Eu estarei aqui, seu anjo também, e juntos vamos vigiar essa cama até que a libertação chegue. Mãe, pai, voltei. Sim, eu, o arcanjo Uriel, retornei para continuar o que começamos, porque o seu anjo me chamou novamente. Ele me disse que você escutou com o coração. E quando uma alma ferida escuta com fé, o céu responde com mais força. Hoje ele está aqui, ao seu lado, mesmo que você não o veja, mesmo que o ambiente à sua volta diga o contrário. Porque há algo que você precisa entender profundamente. A guerra pela alma do seu filho não é visível. Ela não acontece apenas nas clínicas, nas conversas, nos surtos ou nas recaídas. Ela acontece no invisível, no espiritual, no coração dele e no seu. E por isso eu fui enviado novamente, porque a guerra que você trava é silenciosa, mas não é solitária. Seu anjo me contou que depois daquela última mensagem, você teve um momento diferente. Você parou por um segundo e olhou para a cama do seu filho. Mesmo bagunçada, mesmo vazia, mesmo cheia de dor, você sentiu algo diferente. Foi real. Você não imaginou. Havia mesmo anjos ali. Eles estavam de pé, em volta, com espadas de luz e escudos de misericórdia, aguardando a sua oração como ordem direta do céu. Porque cada vez que você ora com fé, mesmo chorando, você comanda a batalha. Sim, você. E talvez você esteja se perguntando: mas como posso ter forças, Uriel? Como posso continuar lutando se tudo parece perdido? Se ele mente, se ele rouba, se ele desaparece por dias, se ele não quer ajuda?
Eu sei que essa pergunta dói, e a resposta também dói, porque você ainda ama. E esse amor, não se engane, ainda é uma arma poderosa. O vício quer que você acredite que já perdeu, mas o céu quer que você saiba: enquanto houver amor, ainda há uma aliança viva entre você e seu filho. E essa aliança não pode ser quebrada pelas trevas. Escute isso com o coração. O que o amor construiu com oração, o vício não tem força para destruir. Você acha que suas palavras são inúteis, mas o céu as coleta como sementes. E uma hora elas germinam, mesmo que o solo pareça infértil, mesmo que seu filho esteja endurecido, mesmo que ele diga que te odeia. Ele não odeia, ele está em fuga, fugindo de si, do mundo e de tudo que lembra quem ele era. Mas você lembra, e o seu anjo também. Se você acredita que essa guerra ainda pode ser vencida, escreva nos comentários: eu não vou soltar essa corda. Porque cada declaração sua é como um grito silencioso ao céu. E o céu responde, sempre responde. E mais uma vez, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque essa é mais do que uma série de vídeos, é uma missão espiritual. Cada palavra aqui vem carregada com presença, luz e direcionamento, e você não pode caminhar sozinho neste deserto. O seu anjo me mostrou uma cena esta noite. Foi em um dos momentos mais sombrios. Você estava sozinha na sala, com uma luz fraca acesa, e segurava um objeto do seu filho nas mãos. Talvez uma foto, talvez uma camiseta, talvez um brinquedo de quando ele era criança. Você apertou aquilo contra o peito e disse baixinho: "Volta, filho, por favor, volta." Naquele momento, você moveu os céus. Você não percebeu, mas os anjos se inclinaram. O seu anjo caiu de joelhos, clamando por intervenção direta. E o pai ouviu, ele sempre ouve. Mas você precisa saber de algo muito importante agora. O milagre nem sempre vem da forma que esperamos. Muitas vezes ele começa por você. Sim, você. Talvez você esteja esperando que seu filho acorde transformado. Mas o céu está começando a mudança dentro de você primeiro. Porque você é a base, você é o elo, você é a muralha viva ao redor dele. Por isso, não negue o processo. Quando você for ao quarto dele, entre como quem carrega a luz. Mesmo que encontre sujeira, bagunça, cheiros estranhos, entre como quem carrega o céu. Acenda uma vela se quiser, ore em voz baixa, leia um salmo, toque a cama com amor. Cada gesto seu é uma espada contra o inferno. E se ele zombar, se ele te desprezar, se ele disser que isso não adianta de nada, continue, porque o espírito dele está ouvindo. A alma dele ainda reconhece a sua presença. E isso está incomodando as trevas. Sim, mãe. Sim, pai. A luz incomoda a escuridão. E isso é bom sinal. Significa que vocês ainda têm autoridade ali, que o território ainda não foi perdido. Comente agora se você sente isso no coração. O território da alma do meu filho ainda me pertence. E compartilhe essa mensagem com outros pais e mães que estão lutando. Você não imagina o quanto uma palavra de fé pode impedir alguém de desistir hoje. Agora, escute bem. Há uma noite que o seu anjo me mostrou. Ele estava em crise. Seu filho tremia, suava, gritava. Você não sabia o que fazer. Quase chamou a ambulância, mas se ajoelhou no banheiro e chorou como nunca. Naquela madrugada, 4 anjos cercaram a cama dele. 2 ficaram de pé. Um se ajoelhou aos pés dele e um se posicionou sobre a cabeça. Eles impediram que o espírito dele quebrasse. A crise passou. Você achou que foi sorte, mas não foi. Foi guerra vencida. O céu interveio porque você clamou.
Talvez você nunca tenha contado isso para ninguém, mas o céu viu. E hoje te honra por não ter desistido. Eu sou Uriel, e enquanto você continuar lutando com fé, eu continuarei vindo. Você não precisa entender tudo. Você só precisa continuar amando, continuar orando, continuar acreditando. E quando você não conseguir mais, chame o seu anjo. Ele escuta. E ele chama o céu. E o céu me chama. E eu venho. Por você, pelo seu filho, por amor. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Não por números, mas porque isso aqui é uma missão espiritual. Você precisa continuar recebendo essas mensagens, porque há dias em que sua alma precisa de alimento. E essa é a mesa onde o céu te serve consolo. Eu encerro essa parte com o recado que o seu anjo me pediu para repetir. Diga à minha mãe que eu ainda estou aqui. Mesmo perdido, eu sinto o amor dela, e que esse amor é a única coisa que me segura neste mundo. Você está segurando o invisível. Eu voltei, e hoje, mais do que nunca, o céu se aproxima de você, porque o seu anjo me chamou novamente. Ele me encontrou ajoelhado entre as esferas de luz que cercam o trono, e ele disse: Uriel, ela precisa de você. Ele está no limite e o coração da mãe está rachando. Mãe, pai, você tem segurado o invisível com mãos feridas, mas você ainda está segurando. E por isso eu voltei. Há uma cena que o seu anjo me mostrou. Você estava sentado no chão do banheiro em silêncio. A casa estava escura. Era tarde da noite e o som do choro dele vinha abafado do quarto. Você ficou paralisado. Você quis levantar, quis correr, mas o medo te travou. E então você fechou os olhos, levantou as mãos e disse apenas: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E isso bastou. Essa oração curta, essa rendição cansada, foi suficiente para mover os céus. Naquele instante, um anjo desceu com uma luz nas mãos. Ele não curou o vício naquele momento. Ele não transformou tudo em paz naquele instante. Mas ele tocou o seu coração. E você aguentou mais um dia. Eu sei que você já perdeu a conta das recaídas. Já perdeu a esperança de promessas não cumpridas. Quantas vezes ele disse que ia mudar e voltou pior. O seu anjo me contou de cada uma delas. Ele não esqueceu. Mas agora, escute. O céu não contabiliza falhas como os homens. Deus não olha o número de quedas, mas a direção do coração. E mesmo machucado, perdido, confuso, o coração do seu filho ainda carrega vestígios da luz. E é por isso que os anjos ainda estão ao redor da cama. Se isso falou com você, escreva aqui nos comentários: os anjos não desistiram do meu filho. Porque quando você escreve, você está reafirmando a verdade celestial sobre a sua casa. Compartilhe essa mensagem com alguém que também está nessa guerra. Você pode estar salvando uma alma de desistir hoje. Não subestime o alcance da fé. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Esse canal é mais do que vídeos, é uma extensão do céu para alcançar quem está no limite. Hoje, eu vim para lembrar você de algo que seu coração já sabe, mas sua mente insiste em esquecer. Você ainda é o abrigo espiritual do seu filho. Mesmo que ele não te ouça, mesmo que ele rejeite sua voz, mesmo que ele esteja longe, a sua voz ainda ecoa dentro dele, não nos ouvidos, mas na alma. O seu anjo me mostrou que nas noites mais escuras, quando ele está sozinho, com medo, com alucinações, com culpa, é a sua voz que aparece no fundo da mente. Aquela voz dizendo: Filho, volta para casa. Eu te amo. Você ainda pode recomeçar. Você talvez nunca escute isso da boca dele, mas o céu já ouviu.
Sabe aquela madrugada em que você ouviu barulhos no quarto dele? E quando entrou, ele estava falando sozinho? Você se assustou, achou que fosse efeito da droga, mas o seu anjo me mostrou que ele estava lutando contra forças invisíveis, forças que o pressionam, que o mantêm preso, que querem fazê-lo desistir da vida. Mas havia um anjo do lado dele, de joelhos, com a mão sobre o peito dele, sussurrando orações que você já havia feito. Nada se perde, nenhuma oração se perde, nenhuma lágrima é em vão. O céu registra tudo. E eu preciso que você acredite nisso. Comente agora se isso alcançou seu coração. Nada será em vão, o céu está comigo. Essas declarações, mesmo simples, são como selos espirituais. Você se posiciona, você diz às trevas: eu ainda estou de pé. Talvez você não tenha mais forças para orar como antes. E está tudo bem. Você não precisa de orações longas, você só precisa de sinceridade. Uma frase como: Senhor, entra naquele quarto, já é suficiente para que anjos atravessem as paredes. Sim, mãe. Sim, pai. Os anjos não precisam de porta. Eles não precisam ser convidados por seu filho. Eles vêm quando você chama. Você é o intercessor. Você é a ponte. Você é a muralha. E eu sei que ser essa muralha está te esgotando. Por isso, deixa eu te lembrar. Você também tem anjos ao redor da sua cama. Sim, a cama da mãe que não dorme, a cama do pai que finge ser forte. O céu também vela por você. Enquanto você se preocupa com o filho, o céu se preocupa com você. Enquanto você ora por ele, o céu te renova em silêncio. Não é à toa que você ainda não enlouqueceu. Não é acaso que você ainda está em pé. Hoje, eu vim para lembrar você de algo que seu coração já sabe, mas sua mente insiste em esquecer. Você ainda é o abrigo espiritual do seu filho. Mesmo que ele não te ouça, mesmo que ele rejeite sua voz, mesmo que ele esteja longe, a sua voz ainda ecoa dentro dele, não nos ouvidos, mas na alma. O seu anjo me mostrou que nas noites mais escuras, quando ele está sozinho, com medo, com alucinações, com culpa, é a sua voz que aparece no fundo da mente. Aquela voz dizendo: filho, volta para casa. Eu te amo. Você ainda pode recomeçar. Você talvez nunca escute isso da boca dele, mas o céu já ouviu. Sabe aquela madrugada em que você ouviu barulhos no quarto dele? E quando entrou, ele estava falando sozinho? É porque anjos te sustentam de pé, mesmo quando você quer cair. E se você chegou até aqui lendo essa mensagem do céu, é porque o céu ainda acredita em você. E acredita no seu filho. Hoje, eu quero que você faça algo. Depois que terminar essa parte, entre no quarto dele, mesmo que ele não esteja, e diga em voz alta: eu não vou desistir de você. Os anjos estão aqui, e o céu está em guerra por você. Você não precisa gritar, diga com o coração, porque as paredes escutam, o espírito escuta, e o céu responde. Inscreva-se no canal agora. Você precisa dessa conexão. Precisa continuar recebendo os recados do céu. E há tantos pais e mães que ainda não sabem que os anjos estão ao redor. Vamos fazer essa mensagem voar. Eu encerro esta parte com as palavras que o seu anjo me disse esta manhã, com os olhos cheios de luz. Diga à minha mãe que, mesmo quando eu grito e a machuco com palavras, lá no fundo eu só queria que ela me abraçasse e dissesse que ainda me ama, porque no fundo eu ainda sou o filho dela. Hoje eu não venho apenas como mensageiro, hoje eu venho como testemunha, porque o céu me mostrou o dia em que você chorou de um jeito diferente. Não foi como das outras vezes, não foi desespero. Não foi raiva, foi rendição. Você estava no chão da cozinha, simplesmente não conseguia mais segurar.
As mãos tremiam, o rosto molhado de lágrimas. Você disse baixinho: "Eu não quero mais viver assim. Não aguento ver meu filho assim. Se ele morrer, eu morro junto." Mãe, pai, eu vi, eu estava lá, e o seu anjo também estava. Naquele momento, os céus ficaram em silêncio, um silêncio reverente, um silêncio de compaixão. E sabe o que aconteceu? O Pai, o próprio Deus, se levantou. Sim, ele se levantou do trono e mandou que eu descesse novamente até você. Não para resolver tudo em um piscar de olhos, mas para te sustentar, para te lembrar de que ele também é pai e que ele conhece a dor que é ver um filho se destruir. Você acha que ele está distante? Mas foi ele quem segurou a sua mente para que você não surtasse naquele dia. Foi ele quem moveu o coração de alguém para te ligar logo depois. Foi ele quem te sustentou mesmo quando você achou que não tinha mais fé. E hoje ele me envia com essa mensagem: diga ao coração cansado que eu continuo escrevendo a história, que o último capítulo ainda não chegou, que o tempo da colheita está chegando, mesmo que o campo ainda pareça seco. Você não está sozinho. Os anjos continuam ao redor da cama, e agora eles também estão ao redor do seu coração. Se você recebeu isso no fundo da alma, comente agora: eu não estou sozinho, o céu me sustenta. Cada palavra que você escreve é como um decreto no mundo invisível. Você não tem ideia da força que isso carrega. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se aqui no canal agora. Não apenas para receber vídeos, mas para manter viva essa conexão com o céu. Porque tem dias que a dor é tanta que a alma precisa de uma lembrança espiritual para continuar. Agora, escute. O seu anjo me mostrou uma cena, dura, dolorida, mas verdadeira. Seu filho estava desacordado no chão do quarto. A droga havia feito efeito. Você entrou e se apavorou. Tremia, chorava, gritava o nome dele. Pensou que o pior tinha acontecido. Mas, naquele instante, o céu se moveu. 2 anjos colocaram as mãos sobre o peito dele e começaram a liberar luz. Não para remover a droga, mas para impedir que o espírito se desligasse do corpo. Você não viu, mas sentiu, porque de repente veio aquela paz que você não soube explicar. Foi ali o milagre aconteceu. Não o milagre da cura total, mas o milagre da preservação. A vida dele foi preservada por você, por sua fé, por sua intercessão. Mãe, pai, você já salvou seu filho mais vezes do que imagina. E o céu reconhece isso. Você não será esquecido. Comente agora se puder: eu já fui instrumento de milagre e nem sabia. Porque é verdade, você é mais forte do que pensa, mais importante do que imagina. E se você conhece alguém que está passando por isso, envie essa mensagem. Pode ser a única voz que a alma daquela pessoa precisa ouvir hoje. Pode ser a presença angelical que vai impedir um desespero maior. E agora eu quero que você ouça com atenção. Há coisas que o seu filho nunca vai te dizer com palavras, mas que ele grita por dentro todos os dias. Ele grita por socorro, grita por perdão, grita por um recomeço. E ele espera, mesmo que sem saber, que você não o abandone. Você pode impor limites, pode proteger os outros da dor, pode se afastar quando for preciso, mas jamais tire dele o que o mantém conectado à vida, o amor incondicional. Você pode dizer: eu não concordo com suas escolhas, mas eu continuo sendo sua mãe, continuo sendo seu pai e continuo esperando por você. Essas palavras são como trilhos para o trem desgovernado da alma dele. Mesmo que ele pareça não ouvir, a alma ouve. O céu me mostrou que em breve haverá uma noite diferente.
Uma madrugada em que ele vai despertar e vai chorar. Vai lembrar de tudo o que fez. Vai sentir o peso da culpa. Mas também vai lembrar do amor, da sua voz, do seu abraço. E aí, a primeira chama do retorno vai acender. Por isso, continue. Continue sendo presença, continue sendo intercessão, continue sendo amor. Inscreva-se agora se ainda não fez, porque a próxima mensagem pode ser o sopro que você precisa para mais uma batalha, e porque mesmo no silêncio, os anjos continuam falando com você. Eu encerro essa parte com as palavras que o seu anjo me confiou enquanto observava dormindo de cansaço depois de mais uma noite de dor. Uriel, diga a ela que eu não queria ser assim, que eu não entendo por que sou tão fraco, mas diga que o amor dela é o único lugar onde ainda me sinto vivo. E eu disse, e você ouviu. E agora o céu se move mais uma vez. E uma mensagem final tocante, transmitida do anjo para o coração da mãe ou pai. Assim que a parte 5 estiver concluída, trago para você revisar. Obrigado por seguir comigo nessa missão. Mãe, pai, hoje eu voltei por um motivo especial. Não porque você caiu, mas porque você está de pé, mesmo machucado. E isso no céu é motivo de honra. Sim, você não imagina, mas há momentos em que os anjos se levantam em reverência a você. Você que mesmo sem forças ainda ora. Você que mesmo decepcionado ainda acredita. Você que mesmo no escuro ainda busca a luz. E o céu vê, o céu reconhece, o céu celebra a sua resistência. O seu anjo me contou que, outro dia, você se trancou no quarto, olhou para uma foto antiga do seu filho e disse: "Onde foi que eu perdi ele, Uriel? Onde